Toda vez que a Marinha apresenta um novo porta-aviões, a conversa quase sempre segue na mesma direção. As pessoas comentam sobre o tamanho, velocidade e quantos caças cabem no convés ao mesmo tempo. Esses detalhes são impressionantes e ficam bem nas fotos, mas não são o motivo pelo qual os porta-aviões decidem guerras. Os porta-aviões não dominam porque chegam rápido, eles dominam porque se recusam a diminuir a velocidade. O porta-aviões mais recente da Marinha dos Estados Unidos da América, United States Ship Gerald R. Ford, possui uma arma pouco mencionada em manchetes ou vídeos de recrutamento. Ela não fica no convés de voo, não brilha, não dispara, nem lança nada de dramático para o céu. Você poderia observar o navio operando o dia inteiro e não perceberia, mas uma vez que você anota, tudo sobre a guerra naval moderna começa a parecer diferente. Antes de tudo, saiba que o porta-aviões classe Ford não foi barato. O próprio navio geralmente é avaliado em cerca de 13 bilhões de dólares, e quando você inclui pesquisa, desenvolvimento e integração, a conta total sobe vários bilhões de dólares a mais. Mas o que se perde nesse argumento é pelo que a Marinha realmente estava pagando. O navio não foi feito para ser maior que os anteriores, mas para se comportar de modo diferente. E o fato é que não importa o quão poderosos os porta-aviões sempre pareceram, sua eficácia sempre foi limitada por algo muito menos dramático do que mísseis inimigos ou mau tempo. Eles tinham tempo limitado. Todo jato que decola precisa voltar, todo jato que pousa precisa ser reabastecido, rearmado, inspecionado, reposicionado e então decolar novamente. Equipes devem se mover, munições ser transportadas, elevadores operar e o convés ser liberado e reutilizado por horas e dias. Esses passos definem quanta força aérea um porta-aviões realmente fornece. Esse ritmo, chamado geração de surtidas, determina o limite de pressão de um porta-aviões. Um porta-aviões, que leva muitas aeronaves, mas as lança devagar, acaba sendo previsível. Um porta-aviões lançando aeronaves continuamente se torna opressor. A Marinha não questionou a velocidade do navio, pois a energia nuclear já resolvera isso. Eles não perguntaram quantas aeronaves caberiam no convés, pois isso já havia sido respondido há décadas. Eles fizeram uma pergunta ainda mais fria e desconfortável. Quão rápido esse navio pode se reabastecer? Com que rapidez ele pode recuperar as aeronaves, virá-las e colocá-las de volta na luta sem pausa? E por quanto tempo ele pode continuar fazendo isso antes que as pessoas e as máquinas comecem a falhar? Essas perguntas guiaram quase todas as principais decisões de design da classe Ford. Elas explicam por que esse navio parece familiar de longe, mas age diferente de perto. Na guerra moderna, o ritmo define quem se adapta ou reage. A classe Ford foi feita para manter pressão constante e pode passar de 30 nós, um feito notável para um navio desse porte. A propulsão nuclear permite operação sem paradas frequentes para reabastecimento, mas a velocidade não é o único diferencial desse porta-aviões. Em um conflito real, porta-aviões não perseguem inimigos pelo oceano. Como iates de corrida, posicionam-se, definem áreas de operação e iniciam ciclos de lançamento de aeronaves. É aí que os porta-aviões mais antigos começaram a mostrar seus limites. As classes anteriores não foram feitas para operações sustentadas e rápidas exigidas pelos conflitos modernos. A classe Ford foi construída para mudar essa equação desde os estágios iniciais do projeto. A Marinha considerou a geração de surtidas um requisito central, não secundário. Isso significou repensar como as aeronaves se movem, como as armas se movem, como as pessoas se movem e como a eletricidade é distribuída por todo o navio.
A classe Ford produz bem mais energia elétrica que as anteriores para sustentar sistemas que diminuem o atrito em outras áreas. Mais energia significa mais automação significa menos atrasos, e menos atrasos significa mais aeronaves no ar ao longo do tempo. É aqui que o preço do navio começa a fazer sentido. A classe Ford é comparada a porta-aviões de outros países, e a diferença é grande. A maioria dos porta-aviões do mundo é menor, movida por propulsão convencional e projetada para operar em ritmos muito mais baixos. Algumas marinhas só lançam poucas aeronaves por vez, enquanto outras usam rampas tipo trampolim, limitando peso e carga útil. Nem os porta-aviões mais avançados, fora dos Estados Unidos da América, conseguem operar como a classe Ford foi projetada. Eles nunca tiveram esse objetivo. Seus objetivos estratégicos são outros, com orçamentos menores e doutrina que aceita limitações. A Marinha dos Estados Unidos não aceita. Essa comparação é importante porque a classe Ford não é apenas um navio. É uma declaração sobre como os Estados Unidos esperam que as guerras futuras se desenrolem em um conflito no Pacífico. A distância é uma arma, as bases ficam longe, as janelas de reabastecimento são curtas e as aeronaves demoram a se deslocar. Cada atraso favorece um porta-aviões que regenera aeronaves mais rápido que o adversário reage. Obtém uma vantagem difícil de neutralizar sem grande escalada. Essa vantagem não é anunciada com explosões, mas surge quando as aeronaves continuam chegando após o inimigo achar que o convés está vazio. Quando as defesas ficam sob pressão constante, não em rajadas curtas e previsíveis. Pilotos pousam, reabastecem, recarregam e decolam de novo, enquanto o adversário ainda repara os danos da última onda. É por isso que a capacidade mais importante do Ford é fácil de passar despercebida e só se torna óbvia após horas de operações contínuas. A Marinha sabe disso e, por isso, tem sido cuidadosa ao falar publicamente. Prometer classificações específicas atrai escrutínio e críticas quando a realidade não corresponde às projeções. O programa Ford já enfrentou vários obstáculos técnicos, desde sistemas de lançamento inéditos até elevadores de armas que demoraram a amadurecer. Esses problemas são importantes e vão importar ainda mais em tempos de guerra. Nenhum navio é perfeito, então é claro que nenhum sistema funciona exatamente como anunciado em condições de combate. Até os críticos concordam. A classe Ford tenta mudar deliberadamente como os porta-aviões lutam, não só sua aparência. O navio foi construído para tornar o poder aéreo sustentado algo rotineiro, em vez de excepcional, e essa mudança tem consequências que vão muito além do convés. Isso afeta quantos porta-aviões a Marinha precisa para manter presença em várias regiões. Isso afeta por quanto tempo um porta-aviões pode permanecer em operação sem ser substituído, e também como os adversários calculam o risco e a escalada. Isso até afeta como os aliados veem o equilíbrio de poder no mar. Tudo isso vem de uma capacidade que não dispara um tiro sequer. O porta-aviões Gerald R. Ford transporta 90 aeronaves, mas seu diferencial não é a quantidade de jatos, e sim a rapidez com que os transforma em poder de pressão repetidamente. E isso é apenas uma parte do quadro. Todo porta-aviões, não importa o quão avançado seja, depende totalmente de quão eficientemente consegue movimentar pessoas, combustível, armas e aeronaves em um espaço muito apertado. O convés de voo pode parecer enorme, mas na prática é um dos locais de trabalho mais congestionados do planeta. Cada movimento deve ser coreografado, pois erros custam tempo. Cada gargalo se agrava nos porta-aviões mais antigos. Esses gargalos eram aceitos como o preço de se fazer negócios. As catapultas a vapor definiam o lançamento, os elevadores de armas tinham velocidade fixa e as equipes de convés trabalhavam em torno da ilha, refletindo antigas suposições de design.
Quando tudo funcionava perfeitamente, o sistema dava certo. Quando não funcionava, o ritmo diminuía. E uma vez que o ritmo diminuía, era difícil recuperar. A classe Ford foi projetada por pessoas que não estavam mais dispostas a aceitar isso. Ao invés de buscar mais esforço das tripulações, a Marinha questionou como eliminar o atrito do sistema. O resultado é um porta-aviões que se comporta menos como um navio de guerra tradicional e mais como um processo industrial otimizado para a produtividade. Essa otimização começa com a mudança mais visível, mesmo que a maioria das pessoas a interprete mal. A classe Ford trocou as catapultas a vapor pelo sistema de lançamento de aeronaves eletromagnético. Sistema de lançamento de aeronaves eletromagnético. O sistema de lançamento de aeronaves eletromagnético, na teoria, soa como uma demonstração tecnológica e costuma ser tratado assim: lançamento eletromagnético, motores lineares e controle preciso. A recuperação dos jatos é onde muitos porta-aviões perdem tempo, ciclos de pouso se acumulam, aeronaves aguardam no ar e equipes de convés correm para liberar espaço. Pequenos atrasos acabam virando maiores. A classe Ford enfrenta isso repensando o fluxo do convés. A torre do navio, onde ficam comando e radares, foi realocada mais à popa. Embora pequena, essa mudança libera espaço no convés e altera o movimento das aeronaves entre áreas de pouso, estacionamento e catapultas abaixo do convés. As mudanças são ainda mais significativas. O transporte de armamentos sempre foi uma das etapas mais lentas em porta-aviões. Bombas e mísseis são pesados, sensíveis e perigosos de mover. A classe Ford trouxe elevadores de armamentos avançados que movem munições de forma mais rápida e eficiente. Esses elevadores foram projetados para aumentar o ritmo operacional do navio. Cada parte do sistema precisa funcionar em conjunto. É por isso que a classe Ford foi projetada como uma única máquina, em vez de um conjunto de melhorias. A automação tem papel discreto, porém essencial aqui. A classe Ford leva menos marinheiros que porta-aviões anteriores, apesar de ser maior e mais complexa. A redução ocorreu não pelo aumento de trabalho, mas por sistemas que demandam menos pessoas para operar e manter. Todas essas mudanças apontam na mesma direção: lançamentos mais rápidos, recuperações mais rápidas, manuseio de armas mais ágil, menos atrito entre as etapas. O navio não revela seu poder de uma só vez. Sua vantagem cresce silenciosamente ao longo das horas. É aqui também que o preço começa a parecer diferente. 13 bilhões de dólares é um absurdo. Quando você imagina um navio parado no mar, sem fazer nada, parece menos absurdo quando você considera o que a Marinha espera que esse navio faça. Ao longo de décadas de trabalho, a maioria das marinhas ao redor do mundo não opera porta-aviões como este. Muitas os utilizam como símbolos de poder nacional ou influência regional. Seus porta-aviões lançam menos aeronaves, com menor frequência e por menos tempo. Isso não é uma falha. Isso mostra objetivos estratégicos distintos. A Marinha dos Estados Unidos da América quer que seus porta-aviões funcionem como bases aéreas móveis, realizando combates longe de casa. Essa expectativa define todo o seu design. A classe Ford supera todos os porta-aviões anteriores em expectativa. Mas todo esse esforço de engenharia serve a um propósito: proteger algo frágil, o ritmo das operações. Porque uma vez que um porta-aviões diminui a velocidade, ele se torna previsível. Uma vez previsível, ele se torna controlável. E uma vez controlável, seu valor dissuasório se desgasta. A classe Ford existe para adiar esse momento pelo maior tempo possível. Ela não garante dominância, nenhum navio garante, não elimina o risco, nada elimina. O que ela faz é ganhar tempo, e na guerra naval moderna, tempo é o recurso que todos tentam tirar uns dos outros.
Para entender por que esse porta-aviões muda tudo, você precisa parar de vê-lo como um navio e começar a enxergá-lo como um sinal. Porta-aviões não existem sozinhos. Todo porta-aviões navega cercado por suposições de aliados, adversários, economistas e planejadores que dedicam suas carreiras a questionar o poder. Quanto tempo ele aguenta? Quanta pressão suporta? Quão rápido se recupera? E se algo der errado? A classe Ford foi feita para suportar pressão longe de casa, contra um adversário que busca tornar as operações caras, arriscadas e exaustivas. Por isso, comparar porta-aviões pode ser enganoso. Focar só em números como deslocamento ou capacidade de aeronaves não faz sentido. Um porta-aviões capaz de lançar 40 aeronaves rapidamente e depois desacelerar é bem diferente de outro que mantém lançamentos durante todo o dia. A diferença surge não no início de um conflito, mas no terceiro, quinto dia e na segunda semana. O Teatro do Pacífico é definido pela distância. As bases são separadas por centenas ou até milhares de milhas. O reabastecimento demora. As aeronaves passam longos períodos em trânsito, cada missão se torna mais cara em combustível, manutenção e fadiga da tripulação. Nesse ambiente, pausas são perigosas. Se um porta-aviões precisa desacelerar para se reorganizar, o oponente ganha espaço. Este espaço serve para dispersar recursos, reparar danos, reposicionar defesas ou aguardar. A pressão política para construir um porta-aviões que mantenha o ritmo nega esse espaço. Em planejamentos de conflitos de alto nível, analistas costumam mencionar janelas para atacar, reabastecer ou explorar vantagens temporárias. Essas janelas são em horas, não dias. Um porta-aviões que regenera aeronaves mais rápido reduz essas janelas. Para o outro lado, isso muda como o risco é calculado para um adversário. A questão é se eles aguentam pressão contínua sem tempo para reagrupar. Esse problema é mais desconfortável que lidar com explosões breves de atividades seguidas de calmaria. É por isso que a classe Ford chamou tanta atenção dos planejadores focados na China. A estratégia naval da China destaca defesas em camadas, mísseis de longo alcance e a dificuldade para operações de porta-aviões distantes da costa. O objetivo não é necessariamente afundar os porta-aviões, mas tornar sua operação tão cara que sua presença se torne politicamente e militarmente difícil de sustentar. Nesse contexto, o ritmo é tão importante quanto a sobrevivência. Um porta-aviões que continua lançando aeronaves obriga as defesas a permanecerem ativas. As defesas ativas se revelam, consomem recursos e exaurem as equipes. Com o tempo, o peso muda, a pressão constante desgasta até mesmo sistemas sofisticados, não porque sejam mal projetados, mas porque são operados por humanos com limites. A capacidade da classe Ford de manter poder aéreo prolonga o tempo em que permanece uma ameaça credível. Isso também muda quantos porta-aviões a Marinha precisa para alcançar um determinado efeito. Esse ponto é frequentemente ignorado nos debates sobre custos. A classe Ford é cara de um jeito impossível de ignorar. Mas a Marinha nunca argumentou que o preço deveria ser avaliado isoladamente. A verdadeira alegação é que um único porta-aviões de alta capacidade pode compensar a carga de trabalho de vários navios mais antigos ao longo do tempo? Esse argumento depende fortemente da automação, da redução da necessidade de tripulação e da eficiência operacional a longo prazo. Nenhum desses benefícios aparece rapidamente. Eles só surgem se o navio operar de forma confiável por décadas. Esse horizonte tão longo é o motivo pelo qual os primeiros problemas técnicos chamaram tanta atenção
E por quê? Marinhas estrangeiras observam atentamente para ver se a aposta funcionará. Países que têm ou planejam ter porta-aviões veem a classe Ford como um exemplo do futuro do design desses navios. Um porta-aviões com alto ritmo operacional diminui a necessidade de escalada para atingir os efeitos desejados. Ele pressiona silenciosamente, seus sinais passam sem gestos dramáticos. Ele força os adversários a responderem continuamente em vez de ocasionalmente. É por isso que a classe Ford é assustadora de uma forma que o poder de fogo bruto não é. Ela não depende de um único momento decisivo, mas sim da acumulação. Mas essa vantagem não é gratuita. Operações sustentadas exigem muitos recursos, aceleram o desgaste das aeronaves, reduzem os intervalos de manutenção e levam as equipes ao limite. As cadeias de suprimentos ficam sob pressão. A Marinha está bem ciente dessas concessões e não fingiu o contrário. A classe Ford não elimina o atrito da guerra, mas muda onde esse atrito é sentido. Em vez de desacelerar o navio, o peso se desloca para a logística, para as defesas do adversário, para a tomada de decisões políticas. Por isso, a classe Ford deve ser vista como parte de um sistema, não uma solução isolada. Ela viaja com escoltas equipadas para protegê-la, depende de navios de suprimentos e conta com redes de inteligência e satélites para guiar suas aeronaves. Qualquer oponente que enfrente um porta-aviões da classe Ford deve se preparar para a resistência, não só para o impacto. Eles precisam entender que o porta-aviões não vai parar após a primeira onda. Eles devem se preparar para operações longas, que desafiam sistemas e pessoas com o tempo. Essa preparação é cara. Ela força investimentos em redundância, resiliência e profundidade. Ela exige escolhas difíceis sobre onde focar recursos e acelera a tomada de decisões. O porta-aviões Gerald R. Ford foi projetado para estar sempre em movimento. A arma secreta é a taxa de geração de surtidas da classe Ford. A Marinha busca realizar 160 surtidas diárias em operações normais, podendo chegar a 270 em 24 horas durante operações de voo sustentadas. Esses números não são slogans de marketing, eles são metas de projeto que moldam o navio desde a quilha. Quanto mais rápido completa o ciclo, maior a pressão aplicada. Por isso, a geração de surtidas costuma ser chamada de velocidade de recarga. Em um conflito no Pacífico, isso se torna decisivo. Isso altera o comportamento das defesas aéreas. Sistemas feitos para lidar com rajadas curtas têm dificuldade sob pressão constante. Os sensores ficam ativos por mais tempo, os mísseis são consumidos mais rapidamente, as equipes se cansam, erros começam a acontecer. Um porta-aviões que faz mais em menos tempo reduz a pressão sobre o restante da frota. Sim, a classe Ford é cara, sim. Seu desenvolvimento foi conturbado, sim. Os sistemas iniciais tiveram problemas que os críticos estavam certos em questionar. Mas a Marinha não pagava 13 bilhões de dólares por um porta-aviões da classe Nimitz mais bonito, e sim para mudar o comportamento dos porta-aviões sob pressão. Ela também tem limites. A geração de surtidas não torna o porta-aviões invulnerável. Mísseis inimigos ainda existem, o clima interfere e até as melhores equipes se cansam. Para as demais marinhas, a lição não é copiar a classe Ford. A maioria não pode, e muitos nem deveriam tentar. Propulsão nuclear, enorme capacidade elétrica e redes logísticas globais são vantagens exclusivamente americanas. A arma mais poderosa em um porta-aviões moderno não é o que ele dispara, mas sim com que frequência pode disparar e por quanto tempo consegue continuar fazendo isso. Quando todos esperam que pare, esse é o verdadeiro trunfo, e isso já está moldando como a próxima guerra será planejada
queira alguém admitir ou não. Então, deixe-me te perguntar uma coisa. Se você estivesse construindo a próxima geração de porta-aviões, você gastaria o dinheiro em ostentação ou em resistência? Você escolheria o espetáculo ou a resistência duradoura? Deixe seus comentários abaixo, leio todos. Se quiser apoiar o canal e ajudar a contar histórias navais reais, junte-se à frota clicando em Seja Membro na nossa página. Isso nos permite explorar histórias como essa sem suavizá-las. Obrigado por assistir. Em breve teremos mais conteúdos. Até o próximo vídeo.